Olá pessoal, tudo bem? Chegando aqui novamente depois de uma gripe tremenda. Não pude estar presente durante a semana porque uma gripe me arrebatou aqui. Mas enfim, eu estou vindo aqui, voltando aqui para conversar com vocês. Acho que a luz está dando um pouco de sombra no meu rosto, não sei. Eu tô com as luzes ligadas aqui, será que melhora assim? Bom, hoje eu estou voltando aqui junto de vocês para a gente falar um pouquinho da nona carta de Cristo, que fala que o amor humano traz decepções para a gente. Lembra que nós falamos dos dois amores, o amor espiritual e o amor humano? Então, nessa nona carta de Cristo, ela vem falar que o amor é o único caminho que leva à cura, ao bem-estar, à prosperidade, ao êxito verdadeiro de felicidade. Eu tô com a minha interpretação rascunhinho aqui, tá? Então, tem muita gente, quando a gente fala do amor, as pessoas acham que nós, falando sobre o amor, nós somos muito sentimentais, ou então estamos falando de uma coisa que é ultrapassada. E na verdade, se você for pensar, o amor ultimamente está sendo uma coisa ultrapassada, né? Infelizmente. Por quê? Porque estão fazendo pouco do amor. Estão fazendo muito pouco do sentimento de amar. Amar, no que eu digo, não é amar o homem, o amor do homem e a mulher, mas o amor às pessoas, aos seres humanos realmente, a todas as pessoas do mundo, né? Então, quando eu digo que estão fazendo pouco desse sentimento de amar, do amor, é quando nós falamos que o amor está sendo desgastado por outras emoções, né, humanas, vamos dizer assim. Então, quando eu me propus a falar sobre as cartas de Cristo, não foi também para ficar pregando ou virar uma beata, mas foi porque meu coração pediu, porque, na minha opinião, Jesus Cristo foi o maior terapeuta do mundo. Então, quando ele fala na nona carta, né, que o amor, as pessoas, quando a gente fala de amor, as pessoas já não acreditam, não dão um crédito necessário para ele, as pessoas acreditam mais no que acontece com eles fisicamente e não dão crédito naquele sentimento de dar um amor verdadeiro ao outro, né? De ter essa empatia verdadeira com o outro, de amar realmente o próximo como a ti mesmo. Então, eu quero muitas coisas para mim, certo? Mas não me peça para amar o outro, porque o outro eu tenho raiva, eu tenho conflitos, eu tenho N situações. Só que quando eu me proponho a amar realmente, verdadeiramente, no sentido da palavra, deixa eu virar aqui um pouquinho, gente. Amar no sentido da palavra, né? Da palavra mesmo. Amar incondicionalmente, independente dos defeitos que essa pessoa tenha, independente dos conflitos que eu também tenha com essa pessoa, que lembrando que quando eu possuo conflitos com a outra pessoa, é que eu preciso consertar algo em mim, tá? Eu estou precisando consertar algo em mim, tá? Então, quando a gente fala que só o amor cura, gente, nas terapias nós falamos que a maior cura é o amor. Se você ama, você possui a cura para suas doenças, para suas dores da alma, para suas dores físicas. Porque nenhuma dor física aparece sem que não haja uma dor na alma. Então, quando eu me propus a ler as cartas de Cristo, foi para isso. Para dizer que assim, que quando a gente fala de amor, algumas pessoas acham que é uma maneira sentimental. Outras acham que é uma recomendação para que eu seja amado por Deus.
mas é uma maneira como pensava antigamente, né? Nunca, em tempo algum, durante a vida de Jesus, quando ele andava lá na Palestina, ele disse qualquer coisa para ajudá-los a serem pessoas melhores. Ele estava ensinando o que era o amor realmente, né? Porque ele estava, na verdade, se doando incondicionalmente para qualquer pessoa. E como nós falamos nas outras cartas, a própria igreja que colocou ali como uma religião, porque ele mesmo disse que ele não veio para fazer ou abrir ou desenvolver religiões, ele veio somente para ensinar o amor. As religiões foram os homens que fizeram essa divisão, um divisor de águas, né? Então, propondo um Deus castigador, um Deus que não se importava se você cometeu um pecado, ele iria te mandar para o inferno, iria te castigar. E não era bem assim. Então ele fala que as interpretações judaicas eram errôneas aos ensinamentos que ele colocou aqui na Terra. E as interpretações devem ser descartadas o mais rápido possível, pois obscurecem as percepções interiores e a visão espiritual. Então a visão para o que ele veio pregar realmente. Lembra que eu falei que Deus, ele é pai e mãe, e ele nos mostra caminhos, ele nos dá caminhos. Daí você fala, olha pai, eu vou seguir por esse caminho. Ele fala, vai filha, segue e experimenta. Ele não te proíbe de experimentar os caminhos que você escolhe, sejam quais eles forem. Mas ele pede que você, após experimentar aquele caminho, se você viu que aquele caminho não é o correto, não é o caminho bom, do bem, que você peça perdão por isso e retorne aos braços dele, tá? Então, ele pede assim, essa visão, elas impede que os buscadores espirituais sinceros aceitem a verdade da existência, tá? Então, eles aceitando, eles não conseguindo enxergar, mas eles andando por trilhas que a sua visão está nebulosa, que são as crenças limitantes, que são as crenças que colocaram para nós ao longo da nossa vida, que são as crenças que vem trazendo de geração para geração, tá? Então elas vão impedir que a gente veja a verdade da existência. Daí ele continua falando, gente, que o conhecimento da verdade da existência permitiu que ele saísse de um deserto da Palestina como um novo homem. Quer dizer, ele buscou a si interiormente. Ele se viu ali buscando, se voltando para o seu interior, para que ele se conhecesse melhor, para que ele soubesse quem ele é de verdade. Então, transformado em um mestre espiritual e curador, capaz de controlar os elementos atômicos. Olha que legal. Então, ele se tornou um mestre, porque ele se voltou para dentro de si. Então, ele diz que agora é hora para aqueles que estão preparados de absorverem esse conhecimento e começarem a construir um novo tipo de vida que está no seu poder de construir, que está tudo dentro da gente. Porque ele mesmo diz nas suas cartas, o Deus habita em você. Você é a imagem e semelhança dele. Então, quando você está interiorizado, né, através de meditações, mas eu não sei fazer uma meditação. Para 5 minutinhos, fica no silêncio, né? Deixa o pensamento, ele chega, deixa ele ir embora. Se conecte com a fonte do ser, como ele diz, para você poder absorver e estar dentro dessa consciência universal, que é a consciência crística. Então, ele diz que você pode construir o que você quiser. Ele diz que você pode, porque nós estamos vivendo em duas. Numa das lives que eu fiz, eu mostrei que nós vivemos em 2 dimensões.
Então, quando vocês assistem aqueles videozinhos assim, a falha da Matrix, são essas duas dimensões que nós estamos. Nós vivemos numa dimensão invisível e nessa física, onde foi possível através daquela única célula, né, desenvolvida pelo encontro do óvulo, a explosão do óvulo e do espermatozoide da minha mãe e do meu pai, pudessem gerar aquela única célula com todo o meu DNA, todas as minhas memórias. E através daquela célula, ela foi construída, desenvolvendo outras células através delas, no qual eu comecei a me tornar uma pessoa visível com esse avatar, com esse corpo físico. Então, gente, é muito mais bonito do que vocês imaginam. Então ele fala assim, que é por isso que deliberadamente ele estabeleceu um meio de alcançar o mundo através dessas cartas, para tentar elevar acima das crenças que nós temos mundialmente, ensinadas nas igrejas cristãs, que estão cegando a visão espiritual. Então, tudo aquilo que nós temos, que nós acreditamos até hoje, ele diz que não foi o que ele ensinou realmente. Porque nós não estamos tendo a visão do ser maravilhoso que nós somos, do ser grandioso que nós somos e que tudo está dentro de nós. E que se eu quiser projetar, porque tudo que está acontecendo agora no mundo está sendo projetado por nós. Porque nós pensamos dessa forma, na nossa mentalidade, e nós projetamos para fora. Então ele diz que se nós estamos vivendo catástrofes, assassinatos, mortes, é porque nós estamos projetando isso no mundo, de uma maneira negativa. Ele falou assim, não que não possa acontecer, mas não precisa acontecer, tá? Então ele pede que nós busquemos essa espiritualidade, que nós elevemos a nossa frequência, que nós busquemos caminhos para que a nossa vibração melhore, que nosso nível espiritual esteja ali em cima, porque o nosso outro eu que vive nesse mundo invisível, que vive no vórtice ali, ele tem que estar em consonância, ele vem buscar e leva para o vórtice o que nós estamos pensando e ele produz. Então ele fala aqui, ó, como a crença que foram criados por um tipo de Deus que contempla a Terra como um diretor. Ele falou no início desses livros das cartas que ele usaria termos pertinentes à nossa vivência, ao nosso tempo agora, que poderia chocar o canal. O canal que ele diz é a pessoa que canalizou essas cartas. E ele disse no começo também que existiriam pessoas que não acreditariam nele, que não acreditariam nas cartas, que duvidariam do canal pelo qual ele está se manifestando, mas que isso aconteceu também 2000 anos atrás, quando a própria igreja crucificou e matou, né? Então, ele fala como a crença de que foram criados por um tipo de Deus que contempla a Terra como um diretor de escola, marcando com cruzes negras o mau comportamento e premiando com estrelas douradas o bom desempenho desses seus alunos. Esse é o Deus que as pessoas ignorantes adoraram durante milhares de anos, um Deus que necessitava de presentes, de adoração para ser convencido a não enviar um castigo, a não enviar castigos em formas de pragas, enfermidades, inundações, epidemias ou mortes. Então ele fala, um Deus que se deliciava com o sacrifício dos pássaros e dos animais sem mácula. Então ele fala, como que eu poderia ser esse Deus se eu peço para amar a vida e todos os seres existentes nela? Todos os seres existentes, ele fala das árvores, dos animais, da natureza. Como que ele pode pedir o sacrifício disso que falam em livros, né, de pessoas, de animais, para que eu não envie doenças e não envie pragas, que na verdade não sou eu, é a própria criação e projeção de vocês, seres humanos.
Então ele diz ainda, um Deus que só poderia reconciliar-se com o mundo que criou através da morte sangrenta de seu assim chamado Filho único. Não é? Então como é que ele pode ser? Foi Deus que mandou sacrificar seu único filho? Daquela forma absurda? Não, foram os homens, foram as religiões. Então a igreja que prega hoje que Deus é único, onipotente, onipresente, foi a mesma que mandou crucificá-lo, que mandou matá-lo de forma cruel e violenta. Era a mesma que fazia os sacrifícios com animais, é a mesma que fazia os sacrifícios até com pessoas. Então ele continua nessa carta dizendo, eu, como Cristo verdadeiro, posso somente dizer aos cristãos do mundo que Deus exemplar e nobre, vocês modelaram para vocês mesmos. Então, que o Deus foi modelado por nós pelo tempo, né? da igreja, dos mandamentos. Ele fala lá numa das cartas que um dos apóstolos escreveu ainda ficando no Velho Testamento, porque eles tinham que se sentir protegidos, para que eles não fossem perseguidos pelos soldados, né, da Palestina. Então, eles tinham que escrever aquilo que você... É como hoje nós estamos vivendo, você tem que falar ou escrever aquilo que eles querem ouvir, para você não ser perseguido, tá? Então ele diz aqui, ó, um Deus para ser temido, porém nunca reverenciado. Ele fala assim, eu fui produzido por todas as nações como um Deus que tem que ser temido. Até um político vocês reverenciam, ou até um político vocês escutam, mas vocês não reverenciam o seu próprio Deus e vocês não escutam o próprio Deus. Daí ele fala, eu, Cristo verdadeiro, posso apenas perguntar aos cristãos do mundo, nessa época de maior conhecimento, uma época de amor fraternal, entre aspas, o que em sua natureza ou caráter leva-o a se agarrar e defender com veemência o antigo dogma cristão que, falando logicamente, não contém nenhuma só verdade que eu possa comprovar ou aceitar sob análise de uma mente racional? Então ele está perguntando, o que você acredita? O que te leva a agarrar, a defender essas crenças, essas limitações que impuseram em vocês, sendo que eu vim aqui ao mundo, né, mostrar para vocês através do amor que vocês podem, com todo o potencial que demos a vocês, né, vocês podem se curar, vocês podem fazer, vocês podem projetar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que seja para uma causa voltada ao amor, que foi o que ele veio fazer. Ele curou, ele pregou através do amor. Ele não veio aqui falar, olha, para você ser melhor, e apontando o dedinho, você tem que fazer isso, aquilo, porque senão meu pai vai castigar. Ele vai mandar uma praga tão enorme aqui para o seu planeta, para onde você vive. Ele vai mandar doenças. Não, nós é que projetamos tudo isso. Então ele pergunta, não contém nenhuma só verdade que possa comprovar ou aceitar sobre uma análise de uma mente irracional. Por que eu mandaria pragas? Por que eu mandaria doenças? Por que eu mandaria catástrofes? Se isso não estivesse saindo e sendo projetado por vocês mesmos, pelos humanos. Vocês criaram para si um Deus que vocês mesmos nunca imitaram. Tá vendo? Nós criamos um Deus que nós nunca imitamos, com um tipo de comportamento ditatorial contra o qual seus países têm legislado, aprovando leis sobre direitos humanos,
Suas leis humanas, ele diz, aboliram o uso da palmatória nas escolas. Contudo, vocês se agarraram e defendem uma religião totalmente baseada numa grande palmatória. A religião que castiga, né, que te manda para o inferno, que te diz que você não é capaz, a não ser através de você adorar alguma coisa. Então, ele diz, creiam em Jesus Cristo ou vocês irão para o inferno, uma vez que eu, o Cristo, sou o próprio amor universal. Nunca falei isso. Por favor, parem de ler um momento e tentem compreender que esta afirmação nunca poderia ter sido feita por mim. Porque eu sou o próprio amor universal. Eu vim aqui para pregar o amor, para curar através do amor, para mostrar a vocês que somente através do amor, através de vocês estarem ligados à fonte, vocês conseguem fazer tudo isso através do potencial que o meu Pai, que é essa consciência universal, deu a vocês. Daí ele diz, eu os deixo agora para que deem-se o tempo para absorver essa mensagem. Recomendo a leitura das cartas 2 e 3. Eu acho que eu já comentei sobre essas duas cartas, 2 e 3. Porque eu estou pegando, gente, eu não estou lendo numa sequência. Eu estou sentindo, né, a carta que me vem no dia para ser interpretada ou lida. Então ele fala que naquelas cartas descrevem de forma clara, detalhada, a verdadeira pessoa de Jesus. Que ele só veio com esse nome Jesus e ele só veio numa forma de homem, porque naquela época as mulheres não tinham voz, não tinham palavras, as mulheres eram apedrejadas, as mulheres eram insignificantes. Então ele poderia falar que Deus é pai e mãe, mas ele falou que Deus era pai, porque como ele falaria que Deus era pai e mãe numa época, 2000 anos atrás? Que ele poderia também ter vindo na forma de uma mulher, mas como o papel da mulher era muito pequeno, muito insignificante ali naquela época, não estou dizendo que a mulher era insignificante, mas para os detentores do poder, para os homens naquela época, ela não tinha a voz, né? Então, ele falou que ele poderia ter vindo numa forma de mulher, mas não veio. Ele teve que vir numa forma de homem, física, tá? Então, a verdadeira pessoa de Jesus que viveu na Palestina e foi crucificado há 2000 anos atrás, ele diz, é esse que vocês acreditam, é esse que as pessoas falam e as pessoas descrevem em livros como o Deus julgador, como o Pai julgador, o homem que te manda para o inferno, mas vocês não estão preocupados em descobrir o potencial de pessoas que vocês são, vivendo nesse avatar, vivendo nesse corpo físico. Vocês não têm a ideia de tudo que vocês são capazes de fazer e de co-criar nesse universo. Vocês não têm a noção de como Deus, a consciência universal, ele não fala nem em Deus, ele fala a consciência universal. Se vocês estiverem ligados à fonte, através de como eu vou me ligar à fonte? Ele diz, através de você entrar para dentro de si, através da meditação, exercitar essa meditação todos os dias para que ele possa chegar em você, que é só através dele você vai estar em consonância com a fonte, em consonância, criando e desenvolvendo a consciência universal, a consciência crística. Ele fala, vocês têm ideia, já pararam para perguntar como que eu, a própria leitura do amor, eu posso ser um ser vingador, um ser que pede sacrifícios,
um ser que pede a vida de outro ser através do sangue. Pediram a minha vida através do sangue, de forma cruel, de forma bruta, de forma irracional. Pediram a minha vida. Mas quem foi que pediu a minha vida? Foi o meu Pai, ele diz. Foi através da consciência universal? Ou foram os homens e a religião desses homens em quem vocês acreditam? Ele deixa muito claro, gente, nessas cartas, que o homem criou a religião, porque ele não veio aqui para criar a religião. Tanto é que ele fala assim: acreditem que todos os mestres estão ascensionados junto de mim. Daí ele põe entre parênteses o hinduísmo, o budismo, né? Os mestres, por quê? Essas pessoas em qual as pessoas renegam, às vezes acreditam ou tratam como uma outra religião, são pessoas que ascenderam porque chegaram naquele nível espiritual, naquele nível de alma, de espírito elevado, numa frequência onde estava completamente ligado à sua segunda pessoa na outra dimensão. Estava completamente em consonância com aquela vibração. E nós não, gente. Nosso planeta, ele já está vibrando em outra dimensão, oitava, nona, em outra vibração. E tem pessoas que insistem ainda em estar com a cabeça fechada, a mente vendada, vibrando nessa terceira dimensão que já está ficando para trás. Então ele fala claramente que vão ser separados cabras das ovelhas. Mas é uma analogia. Cabra, que ele quer dizer, são as pessoas que não querem ouvir, não querem ver, não querem exercitar. E pode ser tarde demais. E as ovelhas são aquelas que querem ouvir, são aquelas que estão abrindo a consciência, tendo uma expansão de consciência, começando a vibrar numa frequência muito maior, buscando a espiritualidade. Ele falou assim: eu nunca pedi dinheiro para fazer as minhas curas. Eu nunca pedi dinheiro para pregar a palavra do amor. Eu nunca pedi dinheiro para falar sobre o amor que eu sou. Então, ele falou: chegada a hora da separação das cabras e das ovelhas. Então não que as cabras, aí alguém vai falar, quer dizer que as cabras vão para o inferno? Ele falou que o inferno nós já estamos vivendo aqui, porque nós estamos projetando esse inferno. Nós já estamos projetando o inferno. Com assassinatos, com pessoas que se matam, com desgraças, com catástrofes, né? Com um país invertendo valores, nós já estamos criando o inferno. Então ele diz: quando que vocês vão abrir os olhos, porque já está ficando tarde demais. Daí as pessoas vão perguntar, quer dizer que essas pessoas que não estão se abrindo para a espiritualidade vão para o inferno? Todas vão estar junto, só que umas vão estar assim por estar como se não tivesse consciência, como se fosse uma pessoa, uma tábula rasa, entenderam? E as outras vão estar numa vibração tão alta, buscando a sua espiritualidade, que vão estar em consonância com a consciência universal, que vão estar entendendo que isso aqui, gente, é só um avatar, é um boneco que nós vivemos, porque o nosso corpo verdadeiro é um corpo energético. Daí vai ter gente que vai falar assim: mas não existe isso, não existe. Escuta, você não acredita em Deus, que é um ser invisível, que você não vê fisicamente, não pega? E no entanto você acredita no que então? No que você acredita? Se você não acredita que esse ser é um ser de energia pura,
você não acredita que você existe também. Porque você é um ser de energia pura. Ficaria muito estranho, né? Um monte de corpinho de energia andando pela rua. Então foi feito esse avatar para que a gente pudesse caminhar, encontrar com as pessoas, né? Abraçar e falar e trocar essa energia. Por que quando você chega perto de algumas pessoas, você se sente mal? Você está entrando num campo energético dela. E essa energia dessa pessoa pode estar boa ou ruim, ou péssima, né? Para lá da nuvem negra, do negócio lá de Bagdá. Então, como que você não acredita que você é um ser de luz, de amor, de energia, colocada aqui nesse planeta para ter saúde, para ter abundância, para ter prosperidade, e a gente continua criando escassez, miséria, falta, né? Desemprego. A gente continua criando, porque daí fala, né? Ai, eu tô projetando milhares de pessoas famintas. Então eu quero projetar para mim, gente. Eu não falo que eu sou a pessoa perfeita de maneira alguma, porque nós fomos criados com uma crença absurdamente limitante que não nos deixa enxergar quem realmente nós somos. Mas eu busco a minha melhora, eu busco o meu crescimento espiritual, eu busco o bem do outro, eu busco amar o outro como eu gostaria que me amassem. Independente da pessoa, se eu sou chata, se eu sou intolerante, se eu sou... Independente do que eu seja. Então, eu busco o meu crescimento todos os dias. Tenho meus erros. Opa, acordo. Opa, eu coloco o gatilho e falo, pera um pouco. Tem alguns gatilhos que vêm, peraí, o que eu tô fazendo? O que eu tô pensando? E eu já cansei de falar, gente, que nós temos 4 cérebros. 4. Ah, mas como? Nós temos o primeiro, que é o nosso coração. O segundo, que é o nosso intestino. O terceiro, que é o nosso coração energético. O coronário. O cardíaco, timo. E o quarto, que é a nossa mente. Ela é a última. Porque tudo que você sente nesse mundo, primeiro nos afeta aqui. E afetando aqui, nós não digerimos e vai para o nosso intestino mal digerido. O nosso intestino manda mensagens para o nosso cérebro. Depois que é mandada a mensagem para o nosso cérebro a respeito de tudo. E nós criamos, nós pensamos, tudo que nós pensamos é apenas 1%. 99% é criação da nossa mente, do nosso ego. Então nós temos que ter cuidado, porque tudo isso que ele veio e ele escreve nessas cartas, esses princípios, através de uma pessoa. Quem não viu as outras lives, gente, se tiver interesse, assista, tá? Às vezes minhas lives ficam um pouco demoradas demais, mas vai ser para as pessoas certas, que precisam ouvir, que precisam ver. Então, essas lives, eu conto no começo que essas cartas foram canalizadas por uma mulher que tinha uma doença, um câncer assim quase que irreversível. E ela começou, né, porque a doença vem pra gente, porque quando a gente está bem, nós nos afastamos, né, de Deus, de Cristo. Nós nos afastamos, porque nós não lembramos de agradecer, de sermos gratos. Mas a gente precisa ser grato até pelos momentos difíceis. Veio a doença, olha, agradeça, porque essa doença vai me ensinar a lidar com alguma coisa, vai fazer com que eu aprenda de uma certa forma. Veio alguma outra situação, agradeça também, porque é lição, é desenvolvimento, né? Então essa mulher, através dela
ajoelhar e falar para Cristo, ela começou a ouvir algumas vozes falando com ela. Daí ela começou a achar que ela estava louca, mas não, as vozes tinham uma fala completamente lógica. E ela começou então a se interiorizar, a se voltar para Cristo e a fazer as meditações. Daqui a pouco ela começou a escrever. Então ali começou falando que existiam muitas pessoas que iriam acreditar nessas cartas, que gostariam de ouvir sobre essas cartas, mas teriam outras que não acreditariam, teriam outras que criariam blasfêmias a respeito das cartas. Tinham outras que, poderiam falar para as pessoas que estivessem falando dessas cartas absurdos. Mas eu senti tanto no meu coração quando eu peguei essas cartas, porque eu sou terapeuta. E o maior terapeuta do mundo é Jesus Cristo. Porque é Ele que nos inspira a ajudar o outro. É Ele que nos dá luz, energia nessas mãos para aplicar o reiki. Essa consciência universal. É Ele que nos dá o insight para tratar às vezes uma pessoa, ou eu não digo tratamento, mas eu digo a consciência para ter as ferramentas certas na hora certa, para ensinar a outra pessoa que ela mesma pode se curar, através de ferramentas certas, no momento certo. Então, essas interpretações que eu faço das cartas, gente, tem coisas que ele fala assim: se vocês não estiverem espiritualmente preparados para o que vai acontecer nesse planeta, porque pode vir coisas ruins, porque nós estamos, é o que ele está falando. Vocês acham que eu estou emanando coisas ruins para vocês? Não, é vocês que estão projetando. Então estejam preparados para receber o que vocês já projetaram. Estejam preparados espiritualmente. Então se acendam, Cresçam espiritualmente. Busquem a espiritualidade. Busquem ouvir coisas boas. Busquem ouvir músicas boas que agreguem o ser de cada um. Busquem ouvir, façam com que seus filhos busquem ouvir coisas saudáveis também. Gente, porque mais do que ninguém, gente, eu tenho falado em lives e eu mostro, todo curso que eu vou dar, eu mostro para os meus alunos a experiência de Emoto. O que causa a palavra, o que eu ouço dentro do meu corpo. Porque o nosso corpo é mais água. Quem nunca viu as experiências de Emoto, Masaru Emoto, procure no YouTube. Eu não abro mão de mostrar essas experiências para os meus alunos. Sejam eles adolescentes, adultos, não abro mão. Mas isso tem a ver com a aula que você vai dar ou de gestão, ou de Libras. Tudo tem a ver, gente. Tá? Se você não vive num mundinho engessado, tudo tem a ver. E dentro de uma sala de aula, você é o principal ator. E ali é você que comanda dentro da sala de aula. Então, se isso não está na grade da escola, está na sua grade de vida, na sua grade espiritual, na sua grade emocional. E você tem que ser verdadeiro com o que você é. E às vezes você ser verdadeiro com o que você assusta os outros que estão fora e não estão percebendo o que está acontecendo. Agora eu pergunto, como nós podemos qualificar uma pessoa se ela não sabe nem quem ela é e como ela trata as outras pessoas? Porque enquanto eu estive dentro de empresas, a maior reclamação que eu ouvia é assim: nossa, ele tem um potencial, ele é uma pessoa assim que tem uma competência, sabe tudo, mas não sabe lidar com as pessoas. Para mim não serve. Então, até antes da gente ser um bom profissional, nós temos que ser uma boa pessoa.
E para você ser uma boa pessoa, você tem que entender de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de pessoas. Então não basta um professor ou um mestre ou qualquer um chegar ali na frente de algumas pessoas e falar: olha, eu vou somente dar esse curso aqui para vocês, eu vou falar disso, 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 disso. Mas e a preparação para que ela consiga ter essa competência, mas ela seja um profissional inteiro, que olhe para as pessoas de uma maneira holística. Não é verdade? Então hoje, por que você vai dar um curso e você fala, tem que ter marketing, tem que ter, falar disso, falar de folha, falar daquilo. O que isso tem a ver com o curso? Tudo. Porque se você não souber um pouquinho de tudo, você não tiver essa abrangência, essa visão, você não vai ser um bom profissional. Então, gente, nós temos que abrir a mente para o mundo que está vindo aí. E para as crianças, para as pessoas que estão aqui já no meio da gente. E que tem um poder espiritual muito maior do que o nosso. Que tem uma capacidade de energia muito mais elevada do que a nossa. Só que a gente está ali, sabe, no que é velho, no que é antigo, no que é crença, no que é limitante, no que nos falaram e no que eu tenho, que eu acho que eu tenho que ficar acreditando pro resto da minha vida. Eu não tenho que acreditar no que me falaram ou me passaram pro resto da minha vida. Eu tenho que ser uma questionadora. Eu tenho que questionar. Eu quero que o meu aluno seja um questionador, mas eu não sou. Que exemplo é esse que eu dou? Né? Eu quero que o meu cliente venha aqui, seja um questionador da própria vida, mas se eu não sou, se eu não questiono a minha vida, o que eu estou vivendo, por que eu estou vivendo, de que forma eu estou vivendo, o porquê está acontecendo. Se eu mesmo, como terapeuta, eu não faço esses questionamentos para mim, por mim, como que eu vou querer que o meu cliente faça e use dessas ferramentas? Então, gente, essas cartas, eu não estou vindo aqui com o intuito de pregar coisa nenhuma para ninguém, mas eu quero falar de Cristo. Eu quero falar dele, porque ele é a pessoa que me inspira e que me dá insights, intuições o tempo inteiro nas minhas terapias. É ele que me diz o caminho que eu tenho que seguir. É ele que me fala, olha, isso é bom, isso é ruim, isso é mais ou menos. Mas veja, qual você quer experimentar? Ele me dá essa liberdade de experimentar esses caminhos. E ele me dá a liberdade de poder voltar para os braços dele também e pedir perdão, Pai. Eu fui por um caminho, errei, não era isso. É o outro que eu tenho que tentar. Ele é um pai amoroso. Ele não é esse pai julgador e castigador que sempre, a vida toda, fizeram com que nós acreditássemos. Então agora, gente, depende de você aí, tá? Se você tiver interesse de ouvir as outras lives que eu fiz, eu acho que eu já fiz, se não me engano, eu fiz a carta 2, 3, 5, 7... Sabe? Então, se você tiver interesse, quiser ouvir a minha interpretação sobre as cartas, sobre o que foi lido, volte ali nas lives, procure, tá? Mas eu sei que as lives vão ser para as pessoas certas, as pessoas que querem ouvir, que querem estar nesse caminho. Gente, não existe vida sem ele. Porque ele já diz, eu sou o alimento, eu sou o ar, eu sou a água. Não é verdade? É tudo que a gente precisa. É dessa nutrição. É dessa nutrição. Eu não preciso de nutrição de homens físicos da terra. Eu preciso da nutrição dele. É ele que me propõe o que vai ser a minha abundância, a minha prosperidade. É ele que me mostra. Certo? Então, se vocês estiverem curiosos ou quiserem ouvir um pouquinho mais de algumas cartas, estão nas outras lives que eu fiz aí.
E aqui, gente, estou atendendo aqui na minha casa onde eu moro, com várias terapias. Venham conhecer, venham aqui aproveitar esse momento. Eu tenho certeza que se vocês conhecerem as terapias da maneira com que eu faço, vocês vão gostar, vocês vão amar, vão querer retornar. E faço com muito amor no coração, gente. Faço de uma maneira muito leve também. É leve para mim porque eu faço com amor. As minhas aulas também, a parte da docência, eu faço com amor, então fica muito leve para mim, tá? Então, venho aqui conhecer, tem meu telefone aí na bio, tem, o meu espaço chama-se Emuser. Fico feliz em receber, agende. E eu quero dar um recadinho que sábado eu estarei na Expo Bazar, junto com outras pessoas que vão expor uma série de segmentos de roupa, sapato, comida. Eu vou lá para que as pessoas conheçam algumas terapias, uma parte do trabalho que eu faço, que eu exercito aqui, tá bom? Eu conto com vocês, vai ser no Sindicato dos Comerciários no Jardim América, ali na Travessa da Washington Luiz. Vai ser das 13 às 18 horas. Vai acontecer sábado e domingo, mas eu vou estar lá somente no sábado, está bem? Eu conto com vocês, espero que vocês vão até lá, vão me conhecer, bater um papinho comigo lá e conhecer as outras colegas lá de trabalho. Tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso por hoje. Eu espero que eu tenha sido um pouquinho de contribuição na vida de cada um de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão sempre, tá? E até mais.